vai sair uma nova legislação, aí você tem que ficar aí. Não tem ninguém vendo. Perguntamos daqui. Não tem ninguém vendo que você tá cutucando aí. Relaxa. A sua perna e sua mão tá aparecendo. Por quê? Aí tem outra coisa também importante. Pronto, tá? Bom dia, tarde, noite ou madrugada. A hora que for. Não importa. Eu sou a Ana Cláudia De Ângelo, do Café com Leitura, e hoje nós vamos papear com Bernardo Stamato, autor da saga A Era do Abismo, que a gente estava te escondendo, porque foi de distração mesmo, não foi de mistério. Eu tenho maneira de jogar a asa aberta aqui. eu assim, ó. Gente, primeiro de tudo, eu tenho que agradecer essa figura, porque despencou lá do Rio pra vir papear comigo, conversar, e a gente tem muito que conversar, tem muito assunto aqui, tem 3 páginas anotadas. A gente fala pouco, eu falo pouco, a Ana fala pouco. Então bora conferir comigo. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero saber, na verdade eu já sei, quem é Bernardo Stamato. Eu sou escritor e professor de escrita criativa. Eu acho que, na verdade, eu sou um contador de história. É isso que eu sempre fui. Então, quando eu entendi isso na minha vida, que o que eu quero ser quando crescer é contar história, foi quando eu realmente entendi o que eu tenho que fazer na minha vida. Então, e eu sempre fui aquele moleque chato que contava história pros pais, pras tias, que telefonava pra minha tia e ficava um século no telefone. A família conta que eles revezavam o telefone pra ficar me ouvindo, que eu sempre fui muito tagarela. Vocês estão vendo que a gente vai se divertir muito hoje, né? Então... E aí, quando fui crescendo, sempre gostei assim, de histórias. Então, seja na televisão, no quadrinho, no videogame, o que me prende de fato é história. Então, eu sempre fui péssimo em química, péssimo em matemática, em física. Mas a enfermeira falava, cara, você não esquece história de filme nenhum. E até mesmo na vida real, assim, eu sou aquele parente que vai lembrar daquela história muito específica, de muito tempo atrás. Eu lembro de detalhes daquela história que aconteceu comigo com meu irmão, sabe? E eu tiro, assim, no fundo do baú as histórias. Então, uma coisa assim, que realmente que prende na minha cabeça, na minha memória, é histórias. E eu sempre gostei de contar. No colégio, eu fui apelidado de Forrest Gump. Então, de que eu era o cara que eu sentava, pô, tem uma história. E aí, sempre falei para os cotovelos. Então, realmente, o que eu faço na vida é isso, é contar histórias. Bom, então você já me respondeu um pouquinho, que eu ia perguntar como que você se autodefiniu. Não, eu sou um escritor. Escritor específico, como eu falei, sempre já história, eu só não tinha achado assim a forma de contar a história que eu iria me direcionar, sabe? E a parte de ser escritor foi quando eu participei de um concurso cultural, Eu Criatura, que a Devir Livraria organizou. Eu falei, cara, não dá pra perder, só tempo, então eu escrevi. Eu nunca tinha dito nada, nunca tinha feito nada, e enviei assim, sem expectativa de ganhar nada. E foram mais de 100 contos concorrendo, até um dia que eu tava dormindo no ônibus, indo pra faculdade, acho que de boca aberta, no ônibus, tocou o telefone, alô Bernardo, aqui é Zanini, da Devir, tudo bom? Eu fiquei sóbrio na hora, oi, tudo bom? Você viu esse e-mail esse fim de semana? Eu, putz, acho que sim, por quê? O concurso cultural, Eu Criatura, você venceu. Mas peraí, eu fiquei em segundo lugar, terceiro? Não, Bernardo, você venceu em primeiro lugar. Aí eu, uou, né? Achei que era trote aqui. Falei, não tem que me sacanear. Isso aí não tô zoando, né? E aí eu corri na época não tinha celular com internet, né? Então corri pra faculdade, peguei o computador, abri o e-mail e tava lá anunciando que eu tinha ficado em primeiro lugar nesse concurso. E nesse momento eu falei, cara, não, se eu fiquei em primeiro lugar entre 100 concorrentes, mais de 100, eu falei, não, tem algo aqui que eu posso trabalhar. E foi aí, nessa época que eu decidi que não, eu vou escrever. Quando eu te conheci, quando você me abordou no Instagram, isso tem 2 anos, você estava começando... O tempo voa. O tempo voa. A Era do Abismo 1, Torneio dos Campeões. Lá no Instagram ainda era Bernardo Stamato. Eu observei isso. Era Nerd Louco, né, não? Pode ser. Deve pode ser. Teve uma metamorfose aí de projetos que eu tinha. E aí, exatamente, você começou com... Depois de um tempo, eu fui ver que mudou para Mochileiros do Multiverso. E aí você tem uma proposta ali. Eu queria que você falasse pra gente qual é o seu projeto ali, no geral, se for o caso, do Mochileiros do Multiverso. Eu comecei nessa de YouTube e Instagram, numa vibe meio de produzir conteúdo de entretenimento, porque já é o que eu faço como
ganhar pão e pagar boleto, né? Eu sou roteirista de YouTube, no canal Nerd. E é uma abordagem assim, totalmente de entretenimento. Então, como era algo que eu já consumia e já produzia, eu comecei nessa vibe, mas eu fui com o tempo vendo não é exatamente isso que eu quero fazer. As coisas vão se delineando, né? Sim, demais. Eu pensei no YouTube, e aí fui pro Instagram, mas o Instagram ganhou uma visibilidade muito grande, muito maior do que o YouTube. Fiquei um tempão parado com o YouTube, e aí fiquei dedicando mais ao Instagram, e agora que eu voltei pro YouTube. Então, hoje em dia, o conceito dos mochileiros do multiverso é que todos nós, de fato, mochilamos pelo multiverso. A partir do momento que a gente, em uma hora, está vendo um filme Netflix, outra hora a gente lê um livro, outra hora a gente ouve uma música, e o nosso cérebro, ele não diferencia realmente, o nosso cérebro é uma coisa curiosa, ele não diferencia o que é memória real e o que é ficção. O nosso cérebro entende que ler é falar sozinho, inclusive, sabe? Então, a gente, de fato, está mochilando entre universos diferentes o tempo todo. Então, minha proposta é, já que eu compreendi isso, nós juntos mochilarmos pelo multiverso e falar de tudo muito. Eu ia perguntar agora como que veio a ideia de mochileiros do multiverso? Tem o trocadilho com os mochileiros da galáxia, tem o trocadilho com o livro, né, do Guia da Galáxia, o livro e filme. E eu gostei da sigla, MM também, Mochileiros do Multiverso. Eu comecei assim, a falar de literatura, de filme, de quadrinho, etc. E hoje em dia a abordagem acabou se tornando não só para quem consome, mas também para quem produz. No feed do seu Instagram você coloca cultura pop sob o olhar de um escritor de literatura fantástica. E sugere entretenimento. Sim, total. Mas é porque também quando eu discuto o que produzir, como produzir, eu acho que quem quer entrar na internet hoje em dia tem que tomar muito cuidado para não ser mais do mesmo. Sim. Então, o que eu faço também, o meu diferencial, quando alguém conhece meu conteúdo, não vai ser só um nerd falando do que pensa, do que acha, se gostou, se não gostou, se ficou bom, se não ficou bom, sabe? Por exemplo, meu foco é sempre na narrativa. Eu tenho um vídeo que é defenestrado por muita gente, que é por que Star Wars é tão ruim. E é lógico que o pessoal me xinga muito, então acho que é o único vídeo que eu tenho que tem mais dislike do que like. O hater é um dos sinais de sucesso, na verdade, né? Então, e o meu diferencial é esse, é falar com um pouco de humor, que é meu jeito de falar bobeira. Então vamos falar de narrativa, vamos falar de A Era do Abismo. Perfeito. Torneio dos Campeões. Como foi seu trabalho de estudo, de caracterização, eu digo até de personificação dos seus personagens, que são muito vivos, são muito intensos. Eu posso falar porque eu li. Sobre os personagens, eu acho que parte do meu estilo de escrita surgiu porque um dos primeiros livros que eu li, gostei, que eu escolhi ler, não era coisa de escola, era coisa que eu pedi pro papai, me dá um livro de presente, ele me deu, Canção de Troia. É um livro muito bom e ele tem um estilo parecido com o meu, de cada capítulo narrado por um dos heróis da Guerra de Troia, que é o Aquiles, o Agamenon, o Ulisses, etc. E aí eu acho que isso me marcou, né, de ter várias vozes, eu gostei disso. E outro que também me marcou, também influencia muito a minha escrita, é Inimigo do Mundo, que é brasileiro, do Leonardo Caldela, que é fantasia medieval com horror cósmico também. Então, acho que esses dois livros marcaram muito meu começo como leitor, né? Então, influenciaram muito no estilo de escrita. Sim. Por isso que eu escolhi. Cada capítulo tem uma voz diferente. Nesse livro aqui tem dois protagonistas, que é o Draco e o Gladius. Então, os dois narram a maioria dos capítulos e cada um dos outros personagens tem aqui marcadores deles. Sim. Então, cada um dos outros personagens tem... Deixa eu mostrar aqui na tela. Aqui. Que, aliás, belíssimos, né? O marcador foi um trabalho em conjunto meu. Tanto a capa do livro, quanto... No verso é na capa, a arte e aqui em si tá muito bonita. A arte conceitual deles. Uma coisa assim que me chamou muito a atenção em A Era do Abismo 1 ainda, a questão das virtudes e vícios. De onde que veio essa inspiração para isso? Eu não gosto de histórias que tem o bem e o mal muito óbvio, porque no fim das contas não me convence. As pessoas não são assim. As pessoas que acabam fazendo algo... As pessoas que tomam atitudes que são obviamente ruins, são más, elas não enxergam como mais, elas acham que estão fazendo um bem maior, né, à custa de alguma coisa. Isso é no mundo real, sabe? Isso se a gente for ver a história da humanidade,
todos os casos assim, de massacre, de genocídio, de guerra, havia um discurso de que era para um bem maior. E no fim das contas, o lado vencedor é quem conta a história, sabe? Então, e fez sentido narrativas em que havia um bem e um mal muito óbvio em décadas passadas. Hoje em dia já não faz sentido isso, e eu sou já uma geração que não me convence com isso. Eu prefiro histórias em que eu consiga compreender até mesmo quem está errado, sabe? Uma coisa que eu acho muito bacana, não sei se é uma percepção errada minha, mas assim, os seus guerreiros, vamos colocar assim, eles são homens fortes, de atitudes, mas têm valores. Sim. Você coloca, você passa. Que é o que nos Até a questão do diferencia. companheirismo, Sim. da parceria. É o que nos diferencia dos outros. Acho que é um ponto desse. Todos querem, teoricamente, um bem maior. Mas o que nos faz ter certeza que nós estamos fazendo o que é certo é justamente isso, nossos valores, nossos princípios. Porque, como é ficção, né, a gente vai se permitir falar um pouco de temas mais exaltados. É uma saga. Sim. No segundo, uma coisa que me chamou a atenção foi que acaba tendo uma certa continuidade, mas não foi exatamente uma continuidade. São crônicas. E eu achei muito engraçado, até porque quando eu fui fazer o prefácio do livro, você não tinha me mandado. Não tinha tempo, não tive Ele tempo. não me porque mandou o foi um caos. livro. Foi um caos. E ele me perguntou, você sabe que não é uma continuidade, né? Aí você falou, não? Ah, não? E aí? Cara, Por quê? porque eu e o Bernardo não tenho um pensamento linear. Isso é uma coisa minha. Eu não leio um livro só por vez. Eu não vejo uma série só por vez. Eu não jogo um jogo só por vez. Né? Então eu tenho déficit de atenção também. Então isso acaba se manifestando na forma de criatividade, de ideias que não param de surgir, de focar na minha cabeça. Na falta de foco para muita coisa. E na verdade, quando eu escrevi aquele conto no concurso Eu Criatura, eu fiquei um hiato assim, sem escrever nada. E eu falei, não, então vou botar a mão na massa. Eu comecei a escrever contos. E logo o primeiro conto que eu escrevi nessa época foi com o Draco. Então eu comecei a criar os personagens, alguns conceitos, em épocas de. Sim, eu escrevi conto e postava em blog, não tinha nem Wattpad na época ainda. Então eu comecei a postar dessa forma. E isso é que eu fiz, como eu sou muito disperso, fui escrevendo vários contos. Quando eu publiquei esse livro, eu já tinha alguns contos publicados e falei, cara, eu posso juntar eles. E para lançar um livro em menos tempo, eu pego o que eu já escrevi, escrevo um pouco a mais, que é pra dar uma complementada na história. Acabou que eu escrevi tipo meio livro a mais. Então, na verdade, esse livro aqui, metade são contos que já foram escritos ao longo do tempo, outra metade foram contos que eu escrevi pra assentar. Né? E aí eu revisei esses contos pra ambientar na Era do Abismo também. Então, por exemplo, nos primeiros contos, eu falava de deuses. Esse mundo não tem deuses. Tem abissais celestiais. Eu não uso a palavra deuses. Até nesse livro, no segundo livro, então, surgem novas entidades que não estão nessa cosmologia de abissais celestiais. Eu não falo deuses, eu falo entidades. Então eu evito esse conceito de divindade. Agora, uma coisa que eu gostei muito no segundo são os papos de taverna. Sim. E aí, da onde que surge isso? Dá uma É engraçado, muita gente... característica mais cômica. Isso. Por uma história épica. Pra Sim. um monte de histórias épicas. Né? Isso foi uma coisa que surgiu de última hora. Foi a última coisa que eu escrevi no livro. Pra mim, foi a maior sacada. Cara, veio Pra de mim... 40 segundo tempo que veio essa ideia. Muita gente que leu esse livro comenta disso, que adorou os papos de taverna. Sim, com certeza. Foi um diferencial. Sim, e porque no primeiro livro tem entre atos. Sim. Que são, entre cada capítulo tem um diálogo entre dois personagens. É isso. Muito interessante essas divisões que você fez. Aqui já me Sim. chamou a atenção. Que também veio de última hora. E aí, como teve nesse, eu queria nesse também. Colocou aqui. Só que aqui é um elenco só. E eu faço que. Esse foi um dos meus diferenciais. Muitas histórias, quase todas as histórias que eu leio, você vê assim, tem uma cena em um lugar, outra cena em outra. É uma tática de narratologia que é para manter sua atenção na história. Eu tenho capítulos longos, narrados por uma pessoa só, e que funcionam como um episódio. É uma história início, meio e fim. Sim. O conflito que eu abro naquele episódio, eu concluo naquele episódio, naquele capítulo. Por mais que role uma reticência, naquele momento, né, não... Tem uma vez só nesse livro aqui, uma vez só, que eu começo o capítulo seguinte na mesma cena que o anterior. Uma vez só que eu faço isso. Mas mesmo assim, para não ficar narrando, eu só resumo o que aconteceu. E como que você cria esses diferenciais aí? Vem assim. Cara, eu tento fazer diferente, eu tento fazer do meu jeito. Questão de... Todo mundo busca ser original.
Sim. Eu acredito que o primeiro passo para ser original é você fazer o que você gosta do seu jeito. Não pega o que você mais gosta, junta, mistura o que couber, tiver uma ressonância, você pega o que você mais gosta, mistura e faz do seu jeito. Sim. Então foi isso que eu fiz. Você se baseia também nas coisas que você lê, assiste. Que eu leio, que eu jogo, assisto. Sim, eu, Bernardo, eu leio para pegar narrativa, para pegar vocabulário, sim, mas as ideias para criar eu busco fora da caixa, porque já tem várias pessoas que estão se inspirando no Senhor dos Anéis, sim, no Harry Potter, em tudo, sabe? No Bram Stoker, na Anne Rice e no Crepúsculo, já tem. Então, o que eu busco para não fazer mais do mesmo é justamente me inspirar em outras mídias, no que eu vejo na televisão, no cinema, no videogame, etc. Se você percebeu, um breve spoiler, quem narra o prólogo e o epílogo tá nesse livro. Não lembro mais, Bernardo. Tá no... Não lembro mais. O capítulo... Acho que é Carne Fresca, que é o nome do capítulo. Não lembro. Que eles estão... Quando eles enfrentam um abissal. Aliás, eu vou reler, porque eu tô devendo a resenha. Legal. Agora, não sei se você vai querer me responder. Terceiro? Vem terceiro? Tem. Vem ano que vem. Esse ano eu tô escrevendo um livro que vai ser totalmente diferente, vai ser outra história, vai ser um horror psicológico. Então, sim, já bem diferencial pra ele. Já é o que eu gostava de sempre. O meu primeiro conto foi um suspense bem psicológico, a história de todas. Então, na verdade, pra mim, uma volta à origem, na verdade, né? Mas pra quem me conhecer pela Hora do Abismo, é algo bem diferente. E seria sair de uma zona de conforto ou não? Também, também. Porque eu acabei tanto tempo escrevendo a Era do Abismo, né? Que eu também tô me sentindo já viciado. Então, sim, eu comecei a escrever o terceiro livro da Era do Abismo e eu tive muita dificuldade para escrever o primeiro capítulo, sabe? Eu não consegui ver o ritmo da leitura com o meu criativo, aí eu comecei a escrever outras coisas enquanto isso. Sim. Escrevi um monte de coisa. Eu escrevi, inclusive, eu te mandei, né? Um conto, primeiro capítulo. Não pode falar. É um conto / primeiro capítulo. Não pode, né? Que é desse livro aqui. Pode falar. A Lâmina Rubra? A Lâmina Rubra. Muito bom. Que inclusive foi Já tô com a resenha pronta, esperando ele inclusive, liberar. o primeiro conto que eu escrevi no blog Blogspot é a Lâmina Rubra. Ah, é? Eu meio que... Você ainda tem esse blog? Posso passar o link, ele existe ainda. Que legal. Assim, eu vejo ele como um fóssil, sabe? Porque assim... Mas então, aí foi meio que um reboot desse primeiro conto, que foi assim, a estreia do Drácula, inclusive. Assim. Não tinha o Gladys no conto original, agora tem o Gladys também nesse conto. Então, e na verdade, isso é um projeto, que eu quero... Vou mostrar aqui o spoiler. Pode, que eu estou escrevendo um conto extra para cada um dos personagens desse livro, que vai narrar a origem. A Lâmina Rubra é excepcional. Se ele esperava que eu ia colocar defeito, não tinha defeito. Lisonjeado. Mas dei duas sugestões para colocar a Lâmina Rubra. Mas então, aí vai ser assim, contando a origem de cada um deles. Vai ser um conto para cada um deles contando a origem. Você também está num outro universo, que é o podcast. Comecei agora. Sim. Eu sempre falei, cara, eu nunca vou fazer podcast. A gente morde a língua. Também falo isso. A gente, nunca vou fazer. Tem coisa que a gente fala, nunca vou fazer, a gente já vai fazer. É justamente porque o podcast permite que a gente aborde com mais profundidade o assunto. Enquanto um vídeo, o ideal é que não seja mais do que 20 minutos, já é um ponto assim que é complicado, sabe? Caramba, minha hora já... Não me virou uma página ainda. Não, virei uma. Para de bobeira. E aí o podcast permite falar de mais de uma hora, sabe? E é uma mídia que realmente permite você falar com mais profundidade. Então eu convidei 2 amigos meus da Pendragon, que são também escritores, sim, que é o José Cerqueira, do livro Espadas e Correntes, e o Bruno Faslag, acho que assim pronuncia. Aquele nome, né? Que eu vi no vídeo. Que é do Jogo do Destino. Eu também convidei a Priscila, da trilogia Alice, que é elemento alfa, ômega e infinito. Elemento alfa, elemento ômega e infinito, cada um dos livros, para especificar. E ela não pôde ir umas 3 vezes seguidas. Aí na última vez ela falou, Bernardo, vai sem mim. Né? Aí ficamos só nós 3, que por acaso... Mas tem mais convidado, vi blogueira. No primeiro foi só nós 3, que foi sobre vida de autor. Aí no segundo a gente convidou também a Rafa, do Ex Libris, que ela é blogueira também, ela é fã de Witcher, lê os livros muito e tal. Muito legal, eu ouvi. E no terceiro episódio foi sobre a série Witcher, aí o José Siqueira não pôde ir, eu convidei de última hora o Vinícius do Fatal Erro Nerd. A ideia é essa, é poder falar dos assuntos com mais calma, e poder debater, e poder também trazer ideias novas, não ficar só eu no monólogo na câmera também. Sim, bacana. Eu vou voltar pra cá. Por favor. Eu tenho uma pergunta pra fazer. Essa pergunta eu acho que
quem já leu e gosta vai querer saber. Blogueiro que já recebeu esses livros também vai querer saber. Não se apegue aos personagens. Nunca Da se apegue onde aos surgiu essa frase? Improviso. Onde? Deixa eu contar como é que foi. Eu cheguei pra autografar meu livro no dia do lançamento, lá foi dia 15 de dezembro de 2018. Foi a São Paulo lançar o livro, tava pilha de Nossa, nervos. que legal. Eu tava muito nervoso, foi no Encontro de Dragões, que é o encontro da Pendragon de fim de Sim. ano. E aí, quando eu sentei pra autografar, E eu não aí? tinha nem caneta. Foi engraçado, né? Tipo, tem caneta. Escritor sem caneta pra Não é autografar. possível. Você tem caneta? Você é escritor? Não tem não. Você tem. Ninguém tinha caneta. Então, mas quando eu sentei e abri essa belezura aqui, né? Aquela coisa do pai, né? Lindo. É. Só que eu olhei e falei, caraca, eu não sei o que eu tô autografar. Eu não queria falar um espero que goste, sabe? Como assim espero que goste? Sabe? Eu mandei muito bem nisso, dá licença. E aí, na hora que eu sentei e eu encarei o poder, é porque quem tem bloqueio criativo, quem tem, cara, na boa, encara com força a folha em branco. Encara com força. Não fica desanimado a folha em branco. Dica. Não, você tem que olhar a folha em branco com ódio no coração, sabe? Que esse ódio no coração vai gerar um fogo, né? Aí quando você sente aquele ódio no coração, você tem uma ideia boa. E aí eu pensei, cara, sabe, não se apega aos personagens, sabe assim. Como é que foi a Bienal do Rio pra você? Caos! Nossa! Ah, mas foi bom, foi bom. Foi o lançamento dessa belezura. Foi! Eu tô aqui dentro. Tá, você viu o prefácio do Sim. segundo livro. Bienal foi assim, eu acordava cedo pra caramba, me despencava do Flamengo pra Barra Ah, da você não Tijuca. despencava não, eu despenquei de Friburgo pra lá, Você né? despegou, não, mas você fez uma jornada. Fiz. Por quantos dias? Um, dois? Eu só fui, voltei, fui, voltei. Eu Foi fui, horrível. eu desci ladeira abaixo por 9 dias. Eu esqueci o cachê em casa, tinha que dormir de novo. Eu chegava lá e começava a ajudar a arrumar stand, atender os leitores, Sim. e sair de lá depois de todo mundo. E aí foi muito bom, foi muita correria, foi muito cansativo. Resultado. Você esgotou. Os dois livros esgotaram. Esse esgotou primeiro, esgotou no último dia. Esse tava acabando e eu falei, vai esgotar! Eu tava assim, todo mundo assim, já... Sabe quando você tá, só acaba o jogo? Não pode Você não, no fogo, lá no eu ódio, tava né? eu tava usando a dor, o pé doía, né? A dor do pé que subia, o fogo do ódio. Eu falei, vai jogar essa porra. Eu já tinha assim um pitch de venda, tem que ter um pitch de venda. Tem que ter na Bienal o pitch de venda dela. Tudo bom? Você gosta de fantasia, sci-fi, terror? Aí a pessoa fala sci-fi, então não é pra mim. Aí eu apresentava assim e tem a Era do Abismo, aí já mostrava já com outro, pegou o final. Suspirava, né? Não, tem que ser, né? É um mundo em que a Guerra do Paraíso e o Abismo chegou ao final e quem perdeu foi o Abismo, foi o Paraíso, então quem venceu foi o Abismo. É um mundo sem futuro, sem proteção, mas mesmo assim, alguns fazem o que é certo, mesmo contra qualquer esperança. Esgotou? O primeiro livro são 7 heróis numa jornada, o segundo livro são várias crônicas, vários lugares, lugares novos, desafios novos, histórias novas, no mesmo mundo. Esse esgotou no penúltimo dia, esse esgotou no último dia, diferença no segundo tempo. Lançamento, né? Valeu. Valeu muito a pena, valeu muito a pena. Farei tudo de novo em São Paulo, fim do ano, se der certo. Farei tudo de novo ano que vem. Com algum lançamento? Esse ano vai ser esse livro de terror psicológico. Olha. E ano que vem vai ser o terceiro Era do Abismo, que vai ser uma nova história, mas vai ser um standalone. É uma história que esse daqui vai ter continuação. Esse próximo Olha, gente. vai abrir e vai fechar em um livro só. É O Castelo nas Profundezas. Eu tô trazendo Que é o prévias título. aqui, gente. E vai ser a história inteira dentro de um castelo. Que bacana. E aí já criei já os personagens, já teve todo o trabalho de criar os personagens, mas o que eu não fiz ainda, que eu posso fazer de diferente, né, nessa história. Eu quero que ele seja maior do que esse, sinceramente. Eu acho que tem conteúdo para ir além dele. E aí nesse livro, ao mesmo tempo, ele se passa em um lugar só, que é nesse castelo, mas ao mesmo tempo ele revela muita coisa do passado, de várias eras do passado da Era do Abismo. Viu? Tem gente que brinca que eu sou amiga do cara aqui e geralmente fala assim, a gente geralmente vê assim, ah não, o Bernardo tem a fama entre nós, influenciadores, de ser um escritor muito atencioso com a gente, blogueiro, criador de conteúdo. A que você atribui isso? Cara, é espontâneo, sinceramente, eu sempre me conectei com as pessoas quando é de forma legítima. Sim. Eu fiz muita parceria, eu investi pesado em parceria. Sim. E eu sou assim, eu respondo todo mundo que fala comigo, sabe? Sim. Eu demoro pra responder às vezes, mas eu respondo todo mundo, sabe? E assim, eu tenho me importo com as pessoas, sabe? E a família, sabe? E a vida. E
e os seus projetos pessoais, sabe? Eu realmente me importo com isso também. Isso chama entre nós, os que têm contato com você, os que eu tenho contato, a gente vê as pessoas falando. Não sabe quando a pessoa não está interessada também. Então, assim, eu teve já colegas escritores que me adicionaram em grupo de parceria, grupo de WhatsApp de parceiros. Mas, assim, minha relação 1 a 1, sabe? E eu mesmo tenho cara de juntar um monte de gente e falar, vamos fazer aqui alguma coisa juntos. Tipo assim, na verdade, o que eu estaria fazendo é pedindo para um monte de gente me jogar pra cima, sabe? Me carregar, sabe? Na liteira. E eu não acredito nisso, não. Como eu acredito que se funciona, é nisso que eu quero de ninguém. Por ser meu perfil de diálogo, acaba que eu gero amizade, eu gero parceria, eu gero também contato profissional. No fim das contas, porque todo diálogo que a gente tiver, profissional ou não, a questão é essa. A questão é lembrar do fator humano em primeiro lugar. É isso que eu acredito. YouTube. Você está com um projeto muito legal e, assim, muito desafiador. Porque eu acompanho, eu imagino quanto deva ser cansativo. Porque eu já quis não durante um ano como ele, porque ele está com um projeto 366 dias de escrita. Fala pra gente qual é a proposta. A proposta é enlouquecer no meio do caminho, que é inevitável. Então, a proposta é 306 vídeos, 306 dias, 306 conteúdos sobre escrita criativa em mercado editorial e um pouco de cultura pop, mas ainda assim focando numa dica de escrita, focando sempre linkando, linkando com um insight dentro da produção, né, de narrativa. Né? A cada dia que passa, os conteúdos estão melhores. Os temas a serem abordados estão muito bacanas. Para quem gosta de escrever, quem quer. E também acho que quem tem curiosidade pelo esse universo de escrita criativa, de quem gosta de ler, quem gosta de ver filme. E esses links que você faz também. Sim. Com Superman, com Witcher. E acaba trazendo para essa área da escrita criativa, muito legal. E que tá uma pegada bem próxima do seu Instagram também, se a gente parar pra pensar. Sim. Do Tolkien, do Superman. Sim, eu cheguei... É sempre atualizando, né? Sempre buscando o melhor para fazer. Né? A melhor forma de dialogar com o público. Escrita criativa. Curso de escrita criativa. O que você tem para me falar desse curso, desse seu projeto aí? São muitos projetos que ele tem, gente. Principalmente, eu digo que eu sou contador de história e o que eu foco hoje é escrever e ensinar. Porque assim, meu avô foi professor fundador da UF de arquitetura. Meu pai professor é engenheiro, sabe? E eu dei aula antes de ser escritor. Eu dei aula já de português, inglês, geografia, história, 3D fundamental e game design. Já é um caos. E eu tenho didática. Todo professor tem que ter duas expertises, que é saber o conteúdo dele e ensinar. São dois ofícios à parte, sabe? Então, o professor que não sabe ensinar é terrível, né? E você sem conteúdo também é algo terrível. Então, tem que ter os dois. A questão que eu vejo ao meu redor, como que tem um certo preconceito de escritores sobre estudar a escrita e como que falta também. E como, enquanto alguns têm preconceito, tem outros que são mais experientes que são a favor. E outra coisa, todo mundo que quer aprender uma arte, procura um instrutor. Quem quer aprender música, procura um instrutor. Quem quer aprender pintura, ilustração, procura um professor. O que a literatura tem de especial ou defeituoso que não pode ser ensinado? Verdade. Então, assim, no fim das contas, todo mundo pode se beneficiar. Não é algo assim tão intuitivo, sabe? E assim, tem muita dica legal lá. Eu já assisti os vídeos 2 vezes, tô devendo fazer as atividades. Mas eu também, senão eu só teria. Mas, pra mim, que não estou dentro do mercado editorial, eu vi muita coisa já, e assim, até arrematando com o canal, com as ideias do canal. Tá muito legal para quem tem interesse realmente a entrar nessa área. Sim, que seja de curiosidade, mas... E quando eu comecei a escrever, eu sentia também falta de orientação. E eu tenho uma filosofia minha que eu quero ser hoje a pessoa de quem eu precisei ontem. Sim. Então eu quero dar às pessoas aquilo que eu precisei e eu não tive. Eu falo sobre criar personagem, sobre criar cenário fictício ou real, sobre a narrativa e sobre o mercado editorial. Então, esse quarto ponto, eu vejo muita pouca gente falando, faz muita falta, sabe? A pessoa escreve bem, a pessoa escreve vários livros de ótima qualidade, mas às vezes falta esse conhecimento do business.
E assim, aí uma coisa assim, que eu vou falar que é uma realidade dura, mas eu tenho que De ser vez em quando, eu tenho que vem ser no canal dele, por brutalmente exemplo. honesto, porque é o seguinte, você quer fazer a literatura sua parte, tudo bem, mas esquece dinheiro. Arte é uma coisa, lucro é outra. São, de novo, ofícios diferentes. Sim. São expertises diferentes. E uma coisa não leva a outra puramente, tem que andar lado a lado. Então, para quem quer ter uma carreira literária, você vai ser artista e empreendedor. Você lançar um livro no mercado... Foi uma das primeiras coisas que eu assisti e que me fez pensar bastante. Lançar um livro é lançar um produto no mercado. Se você quer vender o livro, tem que vender o livro. E como? Como chegar ao público? Como despertar o interesse no público, sabe? Como manter um diálogo com o público? Isso é uma coisa que foge a muitos escritores. Ou você pode sentar, cruzar os braços e reclamar, ou você pode se informar. Tem vários caminhos para se informar. A minha palavra não é absoluta, eu não sou dono da verdade, mas a minha palavra, a minha experiência é uma opção que a pessoa pode acessar, tanto no YouTube, como no Instagram, como também no curso. Eu tenho que agradecer a Amanda com o espaço Sabor de Leitura aqui, que de vez em quando tem cedido para mim. Agradecer a você, te perguntar se você quer falar alguma coisa para minha galera que me assiste. Deem like no vídeo dela, em todos os vídeos dela. Vejam os vídeos até o final, que faz diferença Por também. favor, eu falo pra caramba e ele também. Mas isso só prova como que você tem conteúdo, como que você tem muito a oferecer pro seu público. Então é o tipo de coisa que é raro de encontrar hoje em dia. Obrigada. E o que você faz, você tem um propósito, você sabe o que você faz. Né? Isso é um diferencial incrível, né? Pro seu conteúdo e os seus espectadores do YouTube, seus seguidores do Instagram. Então, obrigado por tudo que você faz e para que você continue sempre firme e forte, né? Cada um já faz a sua parte. Eu continuo escrevendo, eu continuo produzindo, você continua também com o seu trabalho e vocês também continuam seguindo Aqui no café, lá no Mochileiros. Continuem dando like nela, Vou botar os continuem links todos aqui. seguindo ela, continuem compartilhando o conteúdo dela, que ela merece demais. Gente, eu fico por aqui. Ele também. A gente vai tomar um café. Daqui a pouco tem mais. Não saiam daí que eu vou ficar sempre por aqui. Beijo. Valeu. Tchau.